Olá, gente, estamos terminando a série sobre as solas, que a gente fala dos reformados, somente, que caracterizou, que determinou realmente os rumos da reforma. Agora, dizer que as outras igrejas não falam da fé, da Bíblia, é muita pretensão, não é? Como falei ontem. Todos eles falam sobre tudo aquilo que eu falei, só que os protestantes dizem sola, somente. Então, esses 5 pontos foram fundamentais para que caracterizasse aqueles que queriam voltar para onde? Para os ensinos da Escritura e não para a tradição dos homens. Por isso que nós falamos que existem outras Bíblias, como a tradição, como católico romana, como as normas estéticas das igrejas neopentecostais, não pode usar aquilo, não pode usar cabelo comprido. Então, um monte de normas, de Bíblias, que concorrem com a Bíblia. Os protestantes não trabalham sobre isso. Eles trabalham com a glória de Deus, com a graça de Deus, com a fé em Jesus Cristo, com a Escritura, com um único texto, regra de fé e prática, a única revelação. Então são vários contornos que definem a igreja protestante. Dizer que só os protestantes são cristãos seria uma presunção horrível, porque na verdade nós somos filhos da igreja romana. As igrejas pentecostais são netas da igreja romana, ou seja, nossas filhas. Então assim vai. Ou seja, o protestantismo sempre, o cristianismo sempre esteve em reforma. Lembra desde de Pedro e Paulo? Já no ano 1050, a igreja dividiu. Tinha só uma igreja cristã. Uma igreja ficou para o ocidente, chamada Igreja Católica Romana. Se você não sabe disso, é bom. Se você for católico, é bom você aprender isso. Igreja Católica Romana. E a do Oriente ficou Igreja Ortodoxa, hoje chamada Igreja Ortodoxa Russa. Então foram divisões que foram acontecendo, Pedro e Paulo, século IV com os montanistas, já no ano de 1050 com a Igreja do Oriente e do Ocidente. Depois vieram os carmelitas, os monastérios, os mosteiros, com uma tentativa de reformar a igreja. Francisco de Assis foi uma tentativa de simplificar a igreja. E depois veio o século XVI, Lutero, que fez a grande reforma. Por que grande? Porque tinha um texto, tinha a Bíblia foi espalhada para a mão de todo mundo começou a ler a Bíblia. E Lutero ensinava que todo mundo podia ler a Bíblia, todo mundo podia orar, e todo mundo podia orar um pelo outro, podia pedir perdão pelos pecados, não precisava de pagar nada para ser salvo, era só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura, aquele monte de coisas que foram acontecendo neste movimento do século XVI, junto com o iluminismo e junto com o humanismo centralizado agora na mente humana. Então, o Renascença e o Iluminismo nasceram juntos com o protestantismo. É interessante a gente saber essas coisas para que a gente tenha uma visão global. Quando você disser a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja ortodoxa russa, a igreja universal, a igreja não sei mais o que, sabe o que você está falando, de onde veio, qual a sua origem. É importante a gente saber disso, porque nós somos fruto dessa história. O lado da sua fé, se você é cristão, está em algum lugar disso, esse imbróglio de reformas da igreja. A minha expectativa é que você conheça essa história e se autodefine como cristão. Eu, por exemplo, sou cristão, ortodoxo, sou cristão reformado, e dentro da reforma sou calvinista. A propósito, eu vou fazer um recorte. Eu fiz um recorte da igreja cristã e coloquei o recorte no protestantismo. Agora eu vou fazer um recorte no protestantismo e vou colocar o calvinismo, que é uma coisa mais particular ainda, que realmente é a reforma como um todo. Era uma reforma da reforma, tá bom? Eu vou começar logo depois de amanhã, já vou falar sobre o calvinismo. Acho que é importante você saber sobre isso. Legal? Um grande abraço e que você se torne um grande cristão, consciente da sua história, da sua origem, em quem você crê, como você expressa a sua fé. Ninguém é detentor do poder, só Cristo. Ninguém sabe todas as coisas sobre religião, só a Bíblia, só a fé, só a graça, só lhe deu glória, toda glória para Deus. Um grande abraço, foi legal demais
falar essas coisas com vocês, tá bom? Vejo vocês amanhã.